que eu quero dizer é qual é a relação, né, da pregação do reino de Deus. O Senhor disse sobre proteção do fraco, a gente sabe dessa extensão universal desse sacrifício de Cristo, né, e que é dito pela Christus Victor. Então, qual é a relação dessa pregação do reino de Deus e o Christus Victor? Mesmo que o Senhor tenha falado isso intrinsecamente, eu gostaria que o Senhor falasse literalmente sobre isso, dando foco nisso, por favor. Perfeito. Como eu disse, são duas coisas que estão diretamente conectadas. Quando a gente entende o que é Christus Victor, automaticamente a gente entende que existe alguma relação. Por quê? Porque nós temos Cristo como rei, Cristo reinando, e nesse reino, o que é que ele faz? Ele submete aos seus inimigos, como a gente leu lá em 1 Coríntios 15. Então, mas como é que a gente pode detalhar melhor, explicar melhor essa relação? O que é que tem a ver o reino? Quando a gente lê os evangelhos, particularmente os evangelhos sinóticos e alguns outros trechos do Novo Testamento, a gente vê se falar do reino. As parábolas de Jesus, em grande parte, são parábolas explicando o que é o reino de Deus ou o que é o reino dos céus. E ao longo do século XX, essa é uma dimensão da teologia que foi recuperada, digamos assim, pela academia, de maneira geral, e particularmente pela teologia evangélica e protestante. A temática do reino de Deus, ela ganhou uma dimensão no estudo da teologia bíblica que não tinha anteriormente. Não quer dizer que não se falava sobre o reino, mas a reflexão sobre a natureza do reino, o que é o reino, o que é que significa Deus reinar, é algo que cresceu, digamos assim, no estudo teológico. E é algo que é muito positivo nesse sentido. Evangélicos de diversos ramos têm falado muito sobre o reino. Então, por quê? Por conta dos estudos acerca dos evangelhos. E os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam de maneira muito detalhada sobre o que é o reino, sobre a importância do reino, e eles falam sobre o evangelho do reino. Cristo prega o evangelho do reino, os discípulos, os apóstolos pregam o evangelho do reino. E o evangelho é o evangelho da graça, sim, mas ele também é o evangelho do reino, ou seja, é um evangelho no qual Deus reina. Então, esse fato de que Deus reina, ele tem toda a relevância. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, nos Salmos, a declaração de que Deus reina sobre tudo, de que o reino dele é eterno, de que o trono dele está estabelecido desde a eternidade. Então, nos parece estranho, por um lado, que tanto os Salmos digam que Deus reina, e a gente encontra Cristo no Novo Testamento dizer que o reino vem, ou que o reino está próximo, ou que o reino chegou, algo nesse sentido. Se Deus reinou desde sempre, por que importância existe em falar de um reino que está chegando? Então, a gente tem que entender uma coisa, a esperança a respeito de Cristo era uma esperança, o próprio nome Cristo indica, a esperança messiânica. Então, o judaísmo, os judeus aguardavam a vinda de um Messias que seria seu libertador, libertaria aquela nação de sob o poder romano, ou seja, de sob o poder estrangeiro. O Messias seria o descendente de Davi que daria continuidade ao reino de Davi prometido. Então, embora Deus reine sobre tudo, esse reino de Deus se manifesta de maneiras diferentes. Voltando lá em 1 Samuel 8, quando o povo israelita pede a Deus um rei, o que Deus diz a Samuel é que aquele povo pediu um rei porque não queriam que Deus reinasse sobre eles. Então, a mensagem do evangelho do reino é um retorno a essa ideia de que Deus deve ser o nosso rei, de que embora haja uma descendência, uma linhagem dos reis de Judá, uma linhagem que particularmente encontra em Davi uma figura de referência, embora isso exista, nós entendemos que o rei deve ser Deus deve ser o rei. Então, o que é que Cristo faz na encarnação? Ele une os dois polos, ele une as duas preocupações. A preocupação de que a linhagem de Davi seja continuada, ou seja, de que haja um rei homem, mas esse rei homem deve ser quem? Ele deve ser Deus. Então, existe uma necessidade no texto de 1 Samuel 8, implícita, uma necessidade da encarnação, uma necessidade de que o rei homem seja Deus. Então, Deus reinando sobre o seu povo. E quando Cristo aparece como Messias, ele é um Messias que, de várias maneiras, não era o Messias esperado.
ele é um Messias político, sim. Você vê as pessoas dizendo, os judeus esperavam um Messias político e apareceu um Messias espiritual. Não é bem isso. Cristo é um Messias político também, mas ele não faz o tipo de política que as pessoas esperavam. Ele não fez uma revolução armada nesse sentido. Então, o tipo de política que Cristo quis fazer foi pregar o reino de Deus e libertar as pessoas daquilo que realmente as oprimia. Enquanto os judeus queriam a libertação em relação a Roma, Cristo quis redimir os judeus em relação aos poderes das trevas. Cristo quis mostrar o quê? Que por trás daquele cativeiro, digamos assim, humano, existia um cativeiro espiritual, existia um poder espiritual, e esse poder espiritual precisava ser expulso, ser vencido. A gente leu aí João capítulo 12, e tem uma frase que as pessoas gostam de dizer, falar de como o diabo foge da cruz. E foi isso que Cristo fez. Cristo fez o diabo fugir de sobre o seu povo. Então, ele como Messias, como rei, estabelece o reino de Deus entre os homens. E aí é por isso que nós, como cristãos, aprendemos com Cristo a orar: venha o teu reino. Nós queremos que o reino de Deus se estabeleça entre nós, que a vontade dele seja feita entre nós, que ele nos livre do maligno. Então, é por isso que o Senhor nos ensina a orar e, portanto, essa é a esperança que ele quer que nós tenhamos. Então, quando Deus estabelece o seu reino, ele reina e ele expulsa esses inimigos que querem reinar sobre nós. Uma coisa relevante de se entender, e a gente pode ir para Salmo 82, a gente pode ir para Salmo 89, a gente pode ir para diversos textos no Antigo Testamento, Jó capítulo 1, e diversos textos no Novo Testamento também, é de que esses poderes das trevas, eles têm um reino, eles têm talvez a palavra reino não seja melhor, mas eles têm um domínio sobre a humanidade, eles têm um domínio sobre o mundo. E esse domínio, em parte, é tolerado por Deus. Deus tolera, em parte, que Deus poderia, com uma palavra, desfazer o diabo, desfazer todo esse domínio das trevas, mas Deus, de certa maneira, tolera esse domínio das trevas, porque esse domínio é um castigo pelos pecados dos homens. Então, mas foi do plano de Deus que, embora houvesse essa tolerância em relação ao domínio dos poderes das trevas nesse mundo, essa tolerância não é para sempre. Então chegou o momento de quê? Chegou o momento de expulsar o príncipe desse mundo. Chegou o momento de expulsar o Deus desse mundo, né? Chegou o momento de expulsar aquele que dominava. E claro, o diabo, ele não fica feliz com isso. Então, embora ele não conhecesse o plano de Deus por inteiro, ele não fica feliz quando ele vê esse plano se realizar e ele perder a autoridade, progressivamente perder a autoridade que ele tinha. Em primeiro lugar, a autoridade sobre a morte, em segundo lugar, a autoridade aí sobre os homens, que progressivamente ele perde. Então, não era o plano do diabo que isso acontecesse, mas era o plano de Deus. Então, aquele reino que metafisicamente, aquele reino que ontologicamente Deus tem sobre tudo, de ser causa transcendental de todas as coisas, a providência de Deus, a maneira como a providência de Deus cuida de tudo, Deus decidiu que se manifestaria na figura do seu filho. E aí que a metafísica se conecta com a encarnação. Deus, ele manifesta o seu reino na pessoa de Cristo, sujeitando todos os poderes das trevas. Existem diversos acontecimentos na Escritura que simbolizam bem esse domínio de Cristo, como quando Cristo ele faz calarem as águas. Então, quando Cristo faz calar as águas, aquilo ali, as águas, elas têm esse simbolismo no Antigo Testamento, esse simbolismo do demoníaco. As águas, elas simbolizam também vida, cura, pureza, etc. Mas elas também simbolizam o demoníaco, os poderes opositores. E Cristo faz calar os poderes opositores. Então, o que é isso? Ele estabelece o seu reino entre os seus inimigos. Então, já como diz a profecia do Antigo Testamento. Então, Cristo, ele deu essa importância ao Evangelho do Reino por isso. Muitas pessoas se perguntam, né? O que tem a ver aqui a morte de Cristo, a ressurreição, com o Evangelho do Reino que ele pregou? Será que o Evangelho do Reino que ele pregou foi simplesmente ali, ele aproveitou a oportunidade que ele estava entre nós e antes de morrer, né? Ainda não tem chegado a hora de morrer, então, já que eu estou aqui, eu vou curar umas pessoas, eu vou aproveitar para ensinar algumas coisas, assim como se não houvesse uma conexão. E aí, o que eu digo é não, há uma conexão. Cristo está pregando ali o Evangelho do Reino, porque aquilo que ele vai fazer na cruz é o Evangelho do Reino. Ele vai realizar ali o Evangelho do Reino. Então, nesse sentido é que nós gostamos de dizer
que a cruz de Cristo é o seu trono, ele estabeleceu ali o seu trono. Claro que existe um trono no qual ele está sentado hoje à direita do Pai, mas que tudo isso acontece por aquilo que aconteceu na cruz, pelo seu sofrimento, pela passividade com que Cristo recebeu ali a dor e o sofrimento humanos. Então, eu acho que uma coisa que o tema Christus Victor nos permite ver é essa conexão, a conexão entre os vários acontecimentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque e aí você vê diversas pessoas tratarem os evangelhos como sendo basicamente a narrativa da ressurreição, da morte, da cruz, com uma grande introdução. E essa grande introdução seria o quê? Apenas ali algo para a gente conhecer melhor Jesus, mas a ação mesmo é a crucificação. É verdade que os evangelhos eles se dirigem para esse clímax, é verdade. Mas o que vem antes está diretamente ligado a esse clímax, leva a esse clímax. Então, as pessoas gostam muito de quando Cristo, no Evangelho de João, fala muito da vida eterna. Ele também fala nos Evangelhos sinóticos, mas no Evangelho de João, Cristo fala muito sobre a vida eterna. E as pessoas facilmente conectam isso com a cruz, porque ela já tem uma teologia que permite isso. E o que eu estou dizendo você tem que conectar o reino também. Você tem que conectar também o reino aí com esse sofrimento, com essa morte e ressurreição de Cristo e com a sua ascensão. Eu diria que a importância da ascensão e aqui não é uma questão da teologia protestante ou evangélica, não. Eu acho que a teologia ocidental perdeu muito a importância da ascensão. Por que é que o tempo comum 2 termina com a festa de Cristo Rei? E digo aqui, falando da tradição católica romana, por exemplo. Porque se perdeu a importância da ascensão. Se você entende o que é ascensão, você não precisa de uma festa de Cristo Rei. Ou seja, nós esquecemos a importância do reinado de Cristo, o modo como ele reina sobre todas as coisas, e reina sobre a sociedade, reina sobre os homens, reina sobre os governos deste mundo. É por isso que no Novo Testamento, os governantes humanos desse mundo e os governantes espirituais desse mundo são chamados com as mesmas expressões, principados e potestades. Por que isso? Porque existe uma relação entre eles. Os poderes das trevas atuam também através dos governantes desse mundo e procuram estabelecer um reino fajuto entre nós através dos governantes humanos. E o que Cristo faz é desfazer isso. Ele estabelece o seu próprio reino sem precisar desses governantes humanos.